Vivemos em um país em que o mito da democracia racial, o preconceito, as desigualdades raciais e o racismo afetam fortemente as vidas de crianças, jovens, adultos e adultas, negros e negras, nos mais diversos ambientes. Assim, considerando as particularidades da sociedade brasileira, na qual as categorias raça, gênero, classe e geração estruturam as relações sociais, compreender e valorizar as formas de viver as infâncias negras, bem como de ser uma criança negra, torna-se essencial. Esse debate envolve reflexões sobre a garantia dos direitos das crianças negras nos diferentes espaços. Portanto, sendo a brincadeira um dos direitos de todas as crianças, para o episódio de hoje vamos matutar acerca das infâncias negras e o direito à brincadeira. Eu sou Thaís Carvalho, mulher negra, tenho cabelos crespos, estou utilizando uma blusa preta com um colar vermelho e um brinco pequeno também preto. Eu estou, atrás de mim tem uma cortina clara e à minha esquerda tem uma estante com alguns livros. Eu sou professora do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Eu coordeno o coletivo Geninhas em Movimento na Praxis para uma Educação Antirracista, que é um dos coletivos integrantes da curadoria do Matutando. O projeto Geninhas em Movimento é desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Goiás e tem como foco o desenvolvimento de ações que busquem contemplar uma educação antirracista na educação básica e no ensino superior. Eu também integro o NEAD, na UFG, que também é um dos coletivos integrantes do Matutando. O nosso diálogo inicia-se problematizando sobre: quais são os nossos conhecimentos sobre as infâncias negras? Todas as crianças têm garantido o direito à brincadeira? Quais são as brincadeiras mais recorrentes de crianças negras e brancas? Quais as possibilidades para ampliação do repertório das brincadeiras das crianças? Os debates sobre infâncias negras, jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras vêm sendo aprofundados nos estudos e pesquisas da nossa convidada de hoje, a professora doutora Miriam Danai Ferreira Nunes. A professora doutora Miriam Danai Ferreira Nunes possui graduação em Pedagogia, especialização em História, Sociedade e Cultura, mestrado e doutorado em Educação. Ela faz parte do Grupo de Pesquisa em Educação Afrocentrada, Grupo EAFRO, da Unilab, do Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, da Unilab, e é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Atualmente, ela é professora da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Campus Malés. Professora Miriam Danai, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao programa Matutando Círculos de Culturas, que está com o tema gerador Educação das Relações Étnico-Raciais. Bom, muito obrigada, Thaís, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Vou começar, então, me audiodescrevendo, tá bom? E também o cenário aqui ao redor. Eu estou com os cabelos trançados, sou uma mulher negra, estou de óculos, um óculos marronzinho, um batom vinho, acho que é vinho, um brinco com uma bolinha na ponta, uma camisa de botão com cores entre vinho, verde e rosa, e ao fundo eu tenho uma porta de vidro com madeira, uma parede branca, tem uma rede também e tem um pedacinho de uma janela de madeira. E falo aqui de São Francisco do Conde, que é um dos campos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, como você falou. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui para conversar sobre um tema que é tão caro para a gente, né? Para mim, e sei que para você também, Thaís.
Nos últimos anos, a produção acadêmica a respeito das infâncias tem aumentado de modo significativo. Todavia, tendo em vista as questões raciais no Brasil estruturam a nossa sociedade, abordar de modo específico sobre as infâncias negras torna-se um movimento importante e necessário. Nessa direção, quais aspectos você considera como fundamentais para compreendermos os sentidos e significados de infâncias negras? É importante essa pergunta para marcar o início do debate, inclusive porque a nossa conversa tem a ver com infâncias negras e com o direito à brincadeira. Eu acho que a coisa mais importante que a gente, para começar esse debate, e é uma luta do próprio movimento negro, né, é o reconhecimento de que o Brasil é um país racista. Acho que esse reconhecimento, né, essa certeza de que a gente vive numa sociedade que é racializada e que violenta e torna as crianças negras vítimas desde o berço, ou mesmo desde o útero, se a gente for pensar em violência obstétrica, é um marco importante para a gente entender por que é tão importante falar de crianças e crianças negras, e também pensar crianças brancas. Então, é porque a gente vive numa sociedade que é racializada, esse tema alcança também as crianças que são parte da sociedade, a gente não pode perder isso de vista. Dito isso, a gente precisa, então, fazer a denúncia e o anúncio, né? Então, nosso maior interesse é denunciar o racismo, denunciar as formas de opressão e violência às quais as crianças estão submetidas na sociedade brasileira, mas também anunciar, e a partir das próprias crianças também, como é que a gente consegue viver numa sociedade que é racista, como é que as crianças ressignificam a sua própria experiência de vida, a sua existência, para a gente conseguir organizar ou pensar e propor, junto com as crianças, formas de experiência, de vida mais integrais, mais plenas, né? Acho que essa é o grande desafio que está colocado, e que eu acho que é uma das coisas mais importantes para quando a gente começa a pensar em infâncias negras, denunciar o racismo e anunciar a existência das crianças. Com certeza, professora Miriam. E, em acordo com o referencial teórico da área, a brincadeira é tida como a principal atividade da criança, sendo necessário que a mesma seja considerada enquanto um dos direitos das mesmas. Assim sendo, quais são os destaques das suas pesquisas, né? O que as suas pesquisas vêm apontando acerca do direito à brincadeira das crianças negras? Bom, no doutorado eu fiz uma pesquisa com crianças negras dentro de uma escola de educação infantil que funcionava dentro de um bloco afro aqui em Salvador, o Bloco Malê de Balé. Isso em 2015, 2017, o doutorado foi apresentado. E depois disso, nos últimos 2 anos, eu trabalhei com uma pesquisa na produção de um catálogo de jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras, e a gente tentou fazer aí uma catalogação inicial, né? Na verdade, era um projeto bastante arrojado, a gente sabe que não terminou aqui, é um pontapé para que esse material continue sendo produzido, mas a nossa maior intenção, desde o trabalho da tese e do trabalho no catálogo, é pensar o anúncio, e o direito à brincadeira, ele está justamente dentro da ideia de anúncio da existência das crianças negras, porque as crianças negras brincam, né, se divertem, elas também reelaboram situações muito difíceis e seguem, né, porque se não seguissem a gente não estava aqui, né, Thaís, você e tantas outras crianças negras que cresceram e que tiveram experiências dolorosas, mas também experiências prazerosas de serem crianças. O que a gente quer dizer é justamente desse lugar de que a brincadeira e afirmar esse direito, não só na escola, mas também em outros espaços, para as crianças negras, é dizer que as crianças negras, elas também, esse direito não é específico de um grupo racial, né, de um grupo social, né, se a gente for pensar em classe. Parece um pouco óbvio para algumas pessoas, mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio
para que ele seja compreendido com mais... olhe para isso, né? Se a gente está precisando dizer isso, é porque que as crianças têm direito à brincadeira, é porque algumas coisas ainda não foram ditas. Então, a gente pensou que com esse catálogo e com essa pesquisa, né, das brincadeiras, nos fez perceber o quanto é urgente que a gente continue a fazer a denúncia, mas também a gente não se esqueça do anúncio, porque o anúncio é presença, e se a gente fala que as crianças fazem parte da sociedade, né, e especialmente aqui, falando das crianças negras, fazem parte da sociedade, elas são agora, elas não vão ser no futuro. Então, o anúncio fala muito da presença das crianças enquanto elas estão crianças. Isso para a gente também era muito importante quando a gente foi fazer a pesquisa. O livro já está publicado, o catálogo já está publicado, ele é digital, então ele é gratuito, todo mundo pode baixar, e tem brincadeiras de todos os 7 países da integração, todos os países que falam português em África, que tem português como língua oficial, né, já que falam outras línguas também, e o Brasil, então vou falar aqui, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e o Brasil, por isso 7. E nós fizemos, então, uma breve catalogação das brincadeiras desses lugares, recolhemos a pesquisa com os mais velhos, né, homens e mulheres de 40 a 60 anos, nos deram entrevistas para a recolha das brincadeiras, e depois, como era uma pesquisa aplicada, antes da finalização do projeto, a gente foi para as escolas brincar com as brincadeiras e aprender brincadeiras com as crianças também, dessas escolas que a gente visitou. E nessas escolas, que eram 2 escolas quilombolas, que ficam aqui no território do Recôncavo, né, onde eu vivo hoje, as crianças também falaram as suas brincadeiras de interesse, suas brincadeiras que brincavam, e agora, então, de primeira mão, a gente está também produzindo um livro sobre essas brincadeiras. Então, fizemos um catálogo que compõe, tem um pouco de brincadeiras de todos esses países, e a gente fez um livro também com as brincadeiras, e esse livro é um livro de brincadeiras e práticas pedagógicas, porque a gente estava muito interessado em produzir um material que pudesse conversar com as professoras, e professoras de educação infantil, por 2 motivos. Primeiro, porque as professoras de educação infantil muitas vezes dizem que não tem material para o debate das relações étnico-raciais, para além de livros de literatura, que a gente tem um grande número, e segundo, porque a gente queria visibilizar a produção das crianças e das professoras. Então, esse livro vem com as brincadeiras e com as práticas pedagógicas. Acho que ele está no forno, daqui acho que um mês e meio, ele vai ser publicado. O primeiro livro, ele se chamou Catálogo de Jogos e Brincadeiras Africanas e Afro-Brasileiras, e o segundo livro agora, ele se chama Na Escola se Brinca, Brincadeiras de Crianças Quilombolas na Educação Infantil. Então, aguardem, eu vou fazer a divulgação para você divulgar para a gente aí, Thaís. Ótimo. Então, nós estamos dialogando com a professora Miriam sobre infâncias negras e o direito à brincadeira. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora Miriam a respeito dos sentidos e significados que constituem as infâncias negras, bem como sobre o direito à brincadeira das crianças negras.
Então, dando continuidade, focando nos direitos das crianças à brincadeira, torna-se importante refletirmos sobre a ampliação do repertório das crianças, considerando os conhecimentos da história e cultura africana e afro-brasileira. Professora Miriam, você pode compartilhar um pouquinho mais conosco sobre a sua experiência e pesquisa sobre jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras? Bom, nós fizemos algumas... depois que nós elaboramos o catálogo, nós fizemos o lançamento, e todo lançamento a gente propõe algumas brincadeiras, a gente tem ido também em algumas escolas fazer as brincadeiras, porque a ideia era que isso acontecesse durante o projeto, só que o projeto ele foi... bom lembrar que foi um projeto que ganhou um edital do CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades de São Paulo. Essa ideia de brincar com as crianças na escola era para ser feita durante o projeto. A gente não conseguiu por conta da pandemia do Covid-19, e ainda mais porque a gente estava querendo brincar com crianças muito pequenas. Então, essas que realmente não estavam indo para a escola, estão voltando agora muito timidamente. Então, o que a gente fez? Depois do lançamento, depois que o projeto já tinha acabado, a gente começou a fazer essas visitas às escolas e brincar com as crianças. Então, da nossa experiência, primeira coisa, assim, né? Brincar é uma ação humana, né, Thaís? Não só das crianças. A gente percebe, todas as vezes que a gente propõe as brincadeiras do catálogo, que as pessoas adultas, elas também querem brincar. Isso para dizer assim, nós acreditamos que a brincadeira deve ser um direito da criança, mas a gente não pode perder de vista que é uma ação humana e, por isso, nós também temos esse direito de brincar. Isso a gente tem visto nos eventos. No domingo agora, nós estávamos, por exemplo, em Acupe, que é uma comunidade de Santo Amaro, que tem durante o mês de julho as festas do Nego Fugido. E aí nós fomos convidadas para ir lá brincar. Então, a gente sempre leva a trupe do catálogo, que é isso, né? Nós temos estudantes da Unilab de todos esses países que fazem parte da nossa equipe. Então, a equipe vai para brincar e é muito gostoso, porque não só as crianças se envolvem, como também os adultos, porque eles querem ver como é que se brinca essa brincadeira em Angola, como é que se brinca essa brincadeira em Moçambique. Essa brincadeira parece com uma brincadeira nossa. Eu nunca vi essa brincadeira. Então, esse mergulho, né, nessa integração e nessa conexão que a gente queria fazer a partir da brincadeira e das brincadeiras que estão vinculadas aos nossos territórios, né, os territórios negros, era o que a gente queria mais fazer com isso. Então, a experiência que a gente tem é, primeiro, perceber que a brincadeira é uma atividade humana e a gente nunca deve parar de brincar. Sabendo isso, a gente fortalece o direito da brincadeira para as crianças negras, porque quando a gente percebe a importância da brincadeira na nossa vida, a gente consegue entender o quanto ela é importante para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E a outra coisa que me marca profundamente nessa experiência da pesquisa com as brincadeiras e com esse contato com as brincadeiras de outros países, do repertório comum que a gente tem, mas também do que se modificou. Apesar da pesquisa não estar preocupada em apresentar essas semelhanças e diferenças, as pessoas a confraternização é imediata, né, de se sentir muito próximo, né, ligado, até na diferença, porque a diferença da música, a diferença do jeito de brincar também, mas alguma coisa que une, ou a língua, demonstra a conexão. E eu acho que tem uma coisa que você falou sobre repertório, né? Nós brincamos de brincadeiras que muitas vezes a gente não tem um vínculo do território, né? É uma brincadeira que é ensinada na escola, essa pessoa que está na escola, ela não é da cidade ou da região. Então, tem uma série de coisas que a gente acaba brincando da mesma brincadeira, do mesmo jeito, ou enfim. E quando a gente percebe que é importante a ampliação do repertório, com essa preocupação de
fazer valer a Lei 10.639, afinal, a gente tem uma legislação que nos ampara para ampliar o nosso repertório, pensando a partir das experiências das crianças negras, e pensar nisso desde a educação infantil. Eu acho que esse é o nosso, de novo, desafio, né? Pensar ampliação de repertório, mas não apenas a partir do primeiro ano, com as crianças maiores, e ao mesmo tempo, também reforçar o direito à brincadeira das crianças negras que são maiores, né? Acho que também muita gente vai ficar ouvindo aqui, mas criança grande não brinca, adolescente. É isso que eu falo, eu acho que esse trabalho é um pontapé para a gente pensar direito à brincadeira, e isso para todas as crianças, não apenas as crianças pequenininhas, e não apenas um grupo específico de crianças, um grupo racial específico. Acho que as crianças negras têm que ter direito a brincar em todas as idades, né? Em todos os momentos. E nós, pessoas negras, também temos que entender a brincadeira como um direito nosso durante toda a vida, né? Sim, com certeza. Então, de acordo com os documentos normativos, as brincadeiras e as interações são os eixos de todas as ações na educação infantil, sendo, portanto, fundamental que todas as crianças tenham a oportunidade de, nesses espaços coletivos, brincar com crianças da mesma faixa etária, com crianças de faixa etária diferente, com adultos, brincadeiras livres, jogos, brincadeiras orientadas, enfim, que elas brinquem de diferentes formas e com diferentes sujeitos. Então, nesse sentido, os jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras precisam compor esses momentos de brincadeira na educação infantil. Então, considerando a sua experiência, professora Miriam, como professora de educação infantil por 15 anos na educação pública e também como pesquisadora da área, você pode dialogar um pouquinho conosco sobre a inserção dos jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras como componente das práticas pedagógicas antirracistas na primeira etapa da educação básica? Bom, Thaís, eu acho que é o que a gente tem falado durante todo esse momento que a gente está junto aqui conversando, né? De quanto isso precisa estar dentro da escola, né? O título do livro que eu falei para você que está aí quase para sair, né? É uma afirmação, ele na escola se brinca com uma exclamação no final, dizer assim, olha, essas brincadeiras que estão nas ruas, que é uma coisa que sempre me incomoda, né? As pessoas às vezes dizem assim, as crianças não brincam mais na rua. Aí eu falo assim, quais crianças não brincam mais na rua, né? De que cidade a gente está falando, de que grupo a gente está falando, de classe, raça, porque as crianças aqui, por exemplo, em São Francisco do Conde, que é uma cidade que está a 70 quilômetros de Salvador, então nem é tão longe assim, né? A gente tem centros urbanos em que bairros têm essa distância, então, do centro. Então, elas brincam na rua, né? Elas continuam brincando na rua. Quando a gente quer garantir o direito à brincadeira dentro da escola, é porque a gente faz a defesa de que a brincadeira é um espaço de aprendizado. Então, brincar na rua precisa ser um direito, brincar na escola também precisa ser um direito, porque a gente sabe que na escola a gente tem processos ali pedagógicos, né, intencionais, que vão ser, ou esse é o desejo, né, serão criados a partir dessas brincadeiras que se brincam na rua. Isso é que a escola deve fazer. Então, a inclusão desses jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras na escola desde a educação infantil, primeiro, valoriza a experiência de ser criança negra no espaço institucional, que eu acho que isso também é muito importante, quer dizer, eu como criança negra quero ver que a minha escola faz uma brincadeira que minha mãe falou que vem de Angola, que é de onde vieram os meus antepassados, né? Então, essa brincadeira, estar num espaço que é institucional, valoriza a experiência da criança, ela entende que ela faz parte desse lugar chamado sociedade em que ela vive, e também na escola a ideia é que professoras, gestão, pense atividades pedagógicas a partir dessa brincadeira, que pode ser uma brincadeira livre, né, porque todas as crianças têm direito ao livre brincar, mas também pode ser uma brincadeira que vai recuperar, por exemplo, aspectos históricos, geográficos,
de movimento. Você pode tanto oferecer essa brincadeira num momento de livre brincar, de fruição estética, como também pensá-la intencionalmente para a produção das suas práticas pedagógicas. A gente está defendendo que seja integrado na escola por conta desses dois motivos, essas duas justificativas. Então, não é apenas transformar, pegar uma brincadeira que está lá na rua, que as crianças brincam, colocar dentro da escola e formatar a brincadeira. Não. A gente acha que podem ser feitos vários caminhos com esse material que a gente vai estar dispondo para que as pessoas acessem. E vou dizer aqui o nome do site, tá bom? Acho que depois vocês podem incluir na divulgação. É o Aziza Editora, então é só entrar no site da Aziza, que é uma editora que publica temáticas relacionadas ao debate das relações raciais. E aí, assim que abrir, vai abrir um pop-upzinho para você se cadastrar e baixar o catálogo. Já o livro, Na Escola Se Brinca, também vai ficar gratuito quando for publicado na editora CRV. Então, você vai conseguir ler digitalmente, mas esse a gente vai conseguir imprimir alguns e também que a gente vai distribuir gratuitamente. A gente avisa para vocês, tá bom? No programa de hoje, nós matutamos com a professora Miriam sobre infâncias negras e o direito à brincadeira. Muito obrigada, professora Miriam, por esse diálogo. Também agradecemos a todos, todas e todos que participaram conosco deste Círculo de Cultura. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de conversar com vocês. É sempre um prazer e a gente se vê por aí. Para saber mais sobre a temática, você pode acessar o material ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nesta temporada do Matutando Círculos de Culturas.